pessoal do Fabiano de Cristo. É sempre bom estarmos juntos, mesmo que de maneira virtual, né? Eu gosto dessa proximidade do Fabiano de Cristo. Aliás, preciso, né, dessa proximidade com o Fabiano de Cristo. E hoje nós vamos conversar sobre aparências. E o sentido que eu vou dar para aparências é com base numa série psicológica de Joana de Ângeles, que está à disposição no YouTube e é mediada por dois psicólogos, um casal, né? A Iris Sinotti e o Cláudio Sinotti. Eles pegaram toda a série, né, da Joana de Ângeles, que fala de psicologia, né, que falam sobre a evolução do ser humano e o funcionamento do ser humano, o funcionamento psicológico do ser humano, e deram a explicação deles, e é muito interessante. E como a gente sabe, a Joana de Ângeles se fundamenta, complementa, né, a teoria do Jung, que enquanto encarnado ele criou uma teoria psicológica, e o Jung ele foi discípulo do Freud, que criou a psicanálise. Então a gente tem nessa linha de pensamento a explicação sobre o funcionamento humano e espiritual segundo a Joana de Ângeles. E vamos lá sobre as aparências. Bom, a Joana de Ângeles, ela fala a respeito de uma estrutura psicológica que todo ser humano em evolução tem, né? Então, inclusive, ela diz que o Jung, ele só não tem a sua teoria completa porque, à época, ele não levava em consideração, ou talvez não tinha consciência da permanência da vida após a morte. Então, ele se restringiu ao nascimento e à morte. E a Joana de Ângeles, então, ela consegue estender isso para a evolução, né, do ser humano, considerando não só o nascimento e a morte, mas a vida também após a morte, né? Então, é muito interessante. Então, nós vamos perceber, quem é da área da psicologia, que essa estrutura psicológica humana que a Joana de Ângeles faz, ela tem também um pouco da psicanálise e também do Jung, né? O Freud falava que a nossa psique é como se fosse um iceberg. E o nosso ego, né, a nossa identidade, a forma como a gente se relaciona com o mundo, seria só uma ponta do iceberg que fica fora da água. O restante, né, da nossa estrutura psicológica ficaria submersa. E a Joana de Ângeles, ela pega um pouco disso. Então, ela fala que se nós pegarmos, então, uma circunferência, o início, dividirmos ela, o início dela, a parte de cima dela, seria o consciente nosso. Seria a nossa consciência, e essa consciência teria um núcleo, né, um ponto, né, que seria o centro da consciência. Então, para Joana de Ângeles, o ego, ele é o centro da consciência. Então, ele não é a consciência toda, ele é uma parte da consciência. Então, ele está submetido à consciência. A consciência ela é mais ampla. A consciência abarca muito mais do que a percepção de uma realidade imediata só. Ela é muito mais ampla. Abaixo dessa consciência do ego, nós temos o que a Joana de Ângeles chamou de inconsciente pessoal ou inconsciente próximo, que é o inconsciente que o Freud determinou como inconsciente,
que ele fala que os nossos problemas emocionais, as nossas dificuldades emocionais, os nossos traumas, eles se tornam inconscientes. Então, isso acontece durante essa vida terrena, essa encarnação, né? Esse inconsciente pessoal próximo, ele está relacionado a essa vida atual, encarnada, onde os nossos problemas, né, de relacionamento, os nossos problemas emocionais, eles vão, aquilo que a gente tem dificuldade de lidar, que a gente prefere esquecer para não ter tanta dor, tanto sofrimento psíquico, então eles muitas vezes se escondem nesse inconsciente próximo ou inconsciente pessoal. E abaixo, a gente estava falando de um círculo, onde em cima é o ego e a consciência, aí depois, logo abaixo, já submerso, a gente tem o inconsciente pessoal, e abaixo a gente tem o que o Jung e a Joana de Ângeles mantêm, chamado de inconsciente coletivo, que isso foi o nome que o Jung deu, mas a Joana de Ângeles chama de inconsciente coletivo ou inconsciente profundo. Esse inconsciente profundo também tem um núcleo chamado self. O inconsciente coletivo, estão gravados nesse inconsciente coletivo ou profundo todas as lembranças de existências anteriores, as nossas encarnações passadas estão gravadas nesse inconsciente profundo. E o self seria o centro desse psiquismo total, né? O self, ele é amplo e ele abarca tanto o nosso consciente pessoal como a nossa consciência. Ele é integral, ele é total. E o self é o centro dessa totalidade, desse psiquismo total que nós temos. E a função do self é presidir todos os esforços para a nossa autodescoberta, para a nossa, um processo que a Joana de Ângeles chama de individuação. É justamente essa caminhada que nós fazemos para sermos cada vez mais evoluídos, né? Já que a gente está falando de espiritismo e que todo espírito ele necessariamente vai evoluir, né? Então a função desse self é presidir todos os esforços que nós temos, né? Que nós podemos lançar a mão deles para a gente se autodescobrir, né? Para a gente descobrir o divino em nós, né? E, por outro lado, nessa estrutura toda, o self é o centro desse psiquismo total e o ego, que a gente vai chamar, que a gente vai conversar mais a respeito dele, o ego é o centro da consciência, né? Lembra que eu falei agora há pouco? Existe a consciência e o ego é só o centro dessa consciência. E a função do ego é de vigia, né? Segundo a Joana de Ângeles, ele filtra o que pode ou que não pode ir e vir dessa inconsciência pessoal. Então, esses traumas, essas dificuldades emocionais que nessa existência elas se escondem no inconsciente pessoal, quem decide se pode vir à tona, se pode se tornar consciente ou não, é o ego. Porque se o ego ele não tiver condições de suportar aquela dor emocional, é preferível que essa informação, esse conteúdo que traz tanta dor, nesse momento fique encoberto, fique inconsciente, né? Então, essa é a dinâmica, essa é a estrutura e a dinâmica da psique que tanto a Joana de Ângeles como o Jung colocaram para nós, né? É dessa forma que funciona a nossa estrutura psicológica. Bom, e aí vamos conversar um pouquinho sobre o ego.
O ego, ele é o centro da consciência, como a gente viu. Então, ele não é a consciência toda, mas uma parte, ele é o centro, né? O ego, ele se forma durante o desenvolvimento da pessoa, a partir do nascimento. Então, quando a gente nasce, o nosso ego, ele começa a se desenvolver na relação com os pais, com as pessoas mais próximas, e depois isso vai se ampliando até a gente ter uma relação maior com a sociedade de uma maneira geral. E o ego, ele é o que nos dá a identidade própria para responder a pergunta, quem sou eu? Ou quando alguém chega para nós e pergunta, quem é você? Né? Então eu posso dizer, eu sou Ana Lúcia, eu nasci em tal lugar, mas moro em tal lugar desde tanto, fiz isso e tudo na vida, estudei tal coisa, trabalhei com tal coisa, hoje em dia eu sou aposentada, moro em Cáceres, darará. Então essas informações todas que fazem parte da identidade é o ego que dá condições para eu responder. E isso tudo ele vai se formando no decorrer da vida, né? Desde que a gente nasce, o ego então começa a se formar de maneira a gente reconhecer a vida, reconhecer as pessoas, reconhecer o lugar onde eu estou e o que eu faço. É a própria identidade, então, né? Que faz a gente saber responder quem eu sou. Sou isso, tá? Bom, e aí, já que o ego, ele se forma no decorrer da vida, vamos ver então como é que se processa o desenvolvimento do ego. Lembrando que a gente tem o self, que é o centro de toda a nossa estrutura psicológica, né? E que ele que preside os esforços para a gente se autodescobrir. Então, por trás do ego, que é muito maior, a gente tem uma força capaz de direcionar o nosso desenvolvimento até a gente conseguir, né, descobrir o divino em nós. E a gente vai ver como é que isso se dá. Bom, então a primeira etapa do desenvolvimento do ego, óbvio, se dá na infância, né? Então a primeira etapa, e psicologicamente, significa o preenchimento das necessidades de sobrevivência. Então o ego inicialmente ele precisa de alimentação, de satisfação pessoal, né, de carinho, de aconchego, de calor, de alimentação, né? Então, para poder sobreviver. E, portanto, nessa primeira fase de desenvolvimento do ego, ele está restrito à segurança. A gente precisa, o ego precisa, para se desenvolver saudável, se sentir seguro. Ele precisa aprender a confiar. Ele precisa ter segurança para se desenvolver bem, né? E aí, numa segunda etapa, já próximo da pré-adolescência e adolescência, as nossas necessidades são outras. Então, a necessidade de preencher se relaciona à identidade. Nós precisamos preencher as necessidades de identidade, não mais de sobrevivência como na primeira etapa, mas sim de identidade. Então isso se relaciona a pertencimento, por isso que a gente vê o adolescente precisa ter um grupo, né? Então ele precisa se sentir pertencendo a um grupo. Ele faz de tudo para se sentir pertencendo, sendo aceito a um determinado grupo, né? Então ele precisa preencher a necessidade de pertencimento, de autoestima. Ele precisa ter autoestima suficiente para poder se localizar no meio das outras pessoas nas quais ele se sente aceito, né?
se sente pertencendo àquele grupo e precisa de autorrealização. Então, esses três enfoques são fundamentais nessa segunda fase de desenvolvimento do ego. Então, está relacionada, a segunda fase relacionada à identidade, ao desenvolvimento da identidade. Então, a gente precisa preencher as necessidades de pertencimento, autoestima e autorrealização. Para depois a gente passar, o ser humano passar para uma terceira etapa de desenvolvimento do ego, que é preenchimento das necessidades transpessoais. Então, quando a gente consegue olhar para alguma coisa maior do que nós mesmos, né? Então, seria a busca de Deus, né? Então, por isso que anteriormente eu disse que o self, ele tá, que é o centro da nossa estrutura psicológica, que ele preside todos os esforços para autodescobrimento, ou seja, para descobrir o divino em nós, né? Então, é dessa forma que o nosso ego, né, ele se desenvolve. E aí o self, ele, na verdade, ele nos impulsiona para nós sermos o que somos, né? Então, nessa descoberta do divino em nós, no preenchimento das necessidades transpessoais que é maior do que nós, transcende a nossa vida encarnada, né? O ego, o self é que nos impulsiona para descobrirmos, na verdade, o que somos, a nossa verdadeira realidade, né? A nossa legítima realidade interna e interior. E aí, nessa dinâmica, né, do desenvolvimento do ego durante a vida, o ego, ele tanto pode, se a gente conseguir preencher todas essas necessidades, né, do desenvolvimento do ego, ele pode se estruturar de uma forma sólida, adequada. Mas, se isso não acontecer de uma forma saudável, o ego, ele pode se estruturar de forma frágil e o que na psicologia se chama de ego fragmentado. Então, são as pessoas super problemáticas, sabe? Que tem muitas dificuldades consigo mesmo e, em consequência disso, com as outras pessoas e com o mundo. Ela tem muito conflito interno, né? E, em consequência disso, vai ter muito conflito também com as outras pessoas. E aí, esse ego fragmentado pode levar a pessoa a se organizar, o ego, né, a se organizar de forma a pessoa transparecer egocêntrica, né, que tudo gira em torno dela, a pessoa não consegue olhar a vida pela ótica de outra pessoa, né? Ela não consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro e perceber que o outro também tem as necessidades dele. Então, uma pessoa com esse ego fragmentado, ela vai ter uma identidade que só busca atender às próprias necessidades, aquilo que ela acha que é interessante para ela, aquilo que ela acha que é importante para ela e não para outras pessoas, né? Só se interessa pelo que é seu, por aquilo que ela acha que ela merece, aquilo que ela pensa que é dela, que é para ela, né? O mundo, então, gira em torno dela. E uma pessoa assim está apegada às aparências, né? Está apegada à matéria. E esses dias eu tive pensando muito o que é apegado à matéria, né? E eu já fiz 60 anos, então eu já sou uma idosa. E aí
fiquei pensando o que é estar apegado às aparências com a idade que eu tenho, né? E aí eu avaliei o seguinte, uma pessoa que tem dificuldade consigo mesma, né? Então, buscando aqui os ensinamentos da Joana de Ângeles, uma pessoa apegada à matéria, ela tem ela desenvolveu um ego fragilizado e é apegado à matéria no sentido de dar importância para carro zero, um modelo que faz ela se sentir importante, apegada a poder, no sentido das pessoas falarem, nossa, olha lá o que aquela pessoa faz, olha quem ela é. Uma pessoa que tem dinheiro para comprar a roupa de marca, roupa da moda, a cor da moda, o óculos da moda, o corte de cabelo, né? Então, não que isso tudo não seja interessante, é claro que conforto é bom e a gente merece, né? Óbvio, eu gosto de ter uma vida confortável, né? Mas isso não precisa ser o centro, fazer tudo, ainda mais quando a gente é mais jovem, né? Tudo, fazer de tudo para ter o carro zero da moda, a moto para chamar atenção, chegar em algum lugar com a roupa, com isso, com aquilo, fazer plástica para ter cintura, para não ter barriga, para atender sempre, para impactar sempre o mundo social. É isso que eu estou chamando de apegado à materialidade, né? A pessoa é tão ligada àquilo que a sociedade coloca como importante, que sempre está interessado em ter o anel de ouro, o brinco de ouro, brilhante, irarará, essas coisas todas. E isso está muito próximo às aparências, né? E aí, o que faz com que a pessoa esteja presa, o ego esteja preso às aparências, né? É essa pergunta que a gente precisa responder. E segundo a Joana de Ângeles, a pessoa muito preocupada com as aparências, né, tem uma ligação muito forte, uma identidade muito colada com o que a Joana de Ângeles e o Jung também chamaram de persona ou máscara. Então vamos lá, finalmente agora conversar sobre as aparências, usando o termo então da Joana de Ângeles, que é persona ou máscara. E o Jung, ele define a persona ou máscara da seguinte forma, eu vou ler pequena definição. A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros e, por outro, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Então, é como se a pessoa utilizasse uma máscara para poder conseguir lidar com a sociedade da qual ela não se sente à vontade naquele momento. Ela sente que o convívio muitas vezes é hostil emocionalmente, então ela utiliza de uma máscara para poder provocar, ter um efeito sobre as outras pessoas, para ela ser aceita e admirada pelas outras pessoas, e por outro lado, esconde o que na realidade verdadeiramente ela é. Então a máscara é isso, para disfarçar o que ela é e impactar as outras pessoas para ela poder ser aceita, né? Então isso que é a máscara. E aí a gente sabe que a persona, ela se forma desde a infância, desde quando a gente nasce e começa essa relação com o pai ou mãe,
e tem a função de ajudar, tem uma função interessante, de ajudar a adaptação do ser ao mundo social. Inicialmente com a família, depois com os colegas na escola, os vizinhos, os amigos, e aí com o trabalho, e isso vai se ampliando cada vez mais, né? Então, se a gente pensar que a criança ela precisa ser acolhida, né? Aprender a ter comportamentos adaptados à sociedade, conforme a sociedade dita as normas. E isso começa com a família. Então, quando uma criança não faz tal coisa, os pais falam, mas se você não fizer tal coisa, eu não vou mais gostar de você, não gosto de você mais. Aí, se a criança percebe que se ela não fizer determinadas coisas, se ela não se apresentar de determinadas formas, ela pode sofrer desamor, então ela vai se adequando. E aí é nessa relação com as pessoas que as rodeia, que vai formando essa máscara e essa persona, né? Então, essa máscara e essa persona, nós vamos aprendendo a usá-las, a formá-las, né, e a usá-las para atender às expectativas e às cobranças sociais. Então, por exemplo, quando uma mulher se torna mãe, existe uma cobrança sobre o papel de ser mãe, né? Espera-se que quando uma mulher se torna mãe, ela faça isso, aquilo outro. Na escola, quando a criança vai à escola, para ser um bom aluno, espera-se que o menino ou a menina faça tal e tal coisa, seja de tal e tal forma. Um professor, para ser um professor legal, espera-se que ele faça tal e tal e tal e tal as coisas. Então, a gente vai aprendendo a desempenhar papéis. O papel de profissional, vários, né? E aí, cada papel social exercido corresponde uma máscara a ser usada para corresponder às expectativas e às exigências sociais, né? Então, a gente desempenha papéis de filho, inicialmente, de irmão, de colega, de amigo, de aluno, de profissional, de companheiro, né? De mãe, de pai, né? E isso tudo é uma forma de sobreviver ao lugar social e se adequar também, né? ao mundo em sociedade, a vida em sociedade. E a gente viu o desenvolvimento, né, o preenchimento das necessidades do ego nas diversas etapas da sua formação. E se o ego ele tá em um lugar que ele percebe hostil, emocionalmente hostil, ele utiliza a máscara, né, para se adequar e evitar a dor social. Então vocês podem ver, por exemplo, pessoas que são extremamente boazinhas, que se apresentam extremamente boazinhas, né? E que quando você vai conviver mais proximamente no dia a dia, você vê que a pessoa não é tão boazinha assim, né? Ou pessoas extremamente puritanas, né? Que quando você vai olhar mais aprofundadamente ali no dia a dia, ela pode não ser tão puritana assim, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, com um homem, né? E aí ele estava me falando, mas eu preciso manter a minha fama de mal. Parece aquela música, né? Acho que é do Erasmo Carlos lá, de manter a fama de mal. Então isso é máscara, sabe? Isso que a gente utiliza para poder se posicionar e ser convincente no dia a dia, né? Para a gente poder se posicionar e ser acatado, inclusive ser admirado. Então, a persona, ela protege a verdadeira identidade do ser
a persona protege a verdadeira identidade do ser daqueles que a pessoa julga ameaçadores emocionalmente, né? Passando para os outros uma imagem ideal. Então, se a pessoa acha muito importante ser respeitado, então muitas vezes ele é uma pessoa mais frágil, né? Mais emotiva, então ele procura passar uma fama de mal para poder as pessoas, não, aquele lá, ser respeitado inclusive pelos outros homens, né? Então isso é uma máscara, né? E aí a Joana de Ângeles fala o seguinte, olha, o que acontece quando essas máscaras elas ficam muito endurecidas, muito coladas à pessoa, sabe? Então ela fala assim, ó, o caleidoscópio do comportamento humano, ou seja, todas as formas, né, de comportamento que as pessoas podem ter, há quase sempre uma grande preocupação, muito mais em parecer do que ser, porque a máscara é para isso, para a gente parecer que é daquela forma e não ser necessariamente, né? Dando origem aos homens espelhos, aqueles que não tendo identidade própria. Por quê? Porque ao invés dele desenvolver a realidade legítima interna dele, ele está muito mais preocupado em parecer para os outros aquilo que ele não é, mas o que ele imagina que as pessoas esperam dele, para atender às expectativas, né? Aqueles que não tendo identidade própria refletem, então, os modismos, as imposições e as opiniões alheias. Se eu for dessa forma, vão me aceitar muito melhor do que se eu me apresentar de tal forma, né? Então, esses homens espelhos, segundo Joana de Ângeles, se tornam o que agrada as pessoas com quem convivem, o ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. Então, aí a pessoa passa a ser o que ela imagina que os outros esperam dela, e não necessariamente aquilo que ela é. Desenvolver aquilo que é divino em nós, né? E aí, essas máscaras se tornam a própria pessoa, equivocadamente, né? Então, reflete o que eu imagino que os outros esperam de mim, para a pessoa poder se sentir aceita, né? Buscando no outro o que é que eu devo ser. Então, eu não procuro em mim aquilo que eu sou e aquilo que eu preciso ser, aquilo que eu quero ser, porque é melhor, porque é o meu jeitão de ser. Não. Procura muito mais o que eu devo ser, porque os outros imaginam que eu deva ser assim, né? Para corresponder às expectativas. Então, olha, como não sabemos quem somos, né? Acreditamos ser os papéis que desempenhamos. Olha só, é comum isso. A gente, no serviço, ter amizade com um colega e super brincalhão, super animado, e que brinca, que fala, que conta piada, rarará. Isso no trabalho. Quando a gente encontra, por exemplo, com ele, com a esposa, em determinados lugares, num restaurante, na rua, na praça, ele passa super sério, de braço dado, abraçado, e cumprimenta a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. São os papéis. É uma pessoa que está muito mais vivendo apenas os papéis sociais. No trabalho ele desempenha um papel, com a família ele desempenha um papel, com o outro ele desempenha um papel. Ele está muito mais preocupado em atender às expectativas dos outros do que desenvolver ele mesmo, né? E o pior disso tudo é que muitas vezes nós que vivemos de aparência, né? Porque todos nós temos um pouco disso, não dá para fugir disso. Mas se a gente sempre procura responder quem sou eu, né? O que eu estou fazendo nessa vida, para onde que eu estou levando a minha vida, né? Se a gente não faz isso e começa a viver e ser os papéis sociais para corresponder às expectativas dos outros, vivendo de aparências, né?
nós cobramos dos outros a imagem que eles nos mostram também. Então, a gente vive de aparência e cobra dos outros as aparências também que a gente espera que eles tenham, né? Então, a gente vive superficialmente, né? O nosso ego fica tão fragilizado que a gente vive não a vida própria no sentido de desenvolvimento pleno e sempre buscando a nossa identidade legítima, a nossa consciência legítima, né? Buscando cada vez mais aproximar esse ego que é o centro da consciência e expandir para a gente ter cada vez mais consciência do mundo, né? Buscando, transcendendo, né, o ego e buscando o divino em nós, né? Buscando Deus, transcendendo para fora desse corpo físico que habitamos até quando pudermos, né? Quanto mais melhor. E aí, olha, tem um outro psicólogo chamado James Hollis que ele fala o seguinte: embora a persona seja uma superfície comum de contato necessária com o mundo exterior, porque não dá pra gente ser inadequado, né? A máscara, ela é necessária. Não é porque eu tô com vontade de andar de short porque eu tô com muito calor que eu vou num casamento, por exemplo, de short e blusinha de alça. Não é? Eu não vou de maiô num casamento. Eu não vou usar um biquíni para ir na praça à noite tomar sorvete, tomar cerveja. Né? Então, existe a necessidade de uma adaptação. É claro que existe. Então, é o que o Hollis aqui está falando. Embora a persona, né, seja uma superfície comum de contato necessária com o mundo exterior, temos a tendência não apenas de confundir a persona das outras pessoas com a verdade interior delas, mas também achar que nós também somos os nossos papéis. E as pessoas não são os papéis que elas apresentam para nós. E nós também não somos os papéis que nós apresentamos para as outras pessoas. Confundir isso é viver na neurose, é viver de uma forma louca, né? Por isso que de perto ninguém é normal, né? Porque a gente está acostumado a ver a normalidade, quando a gente chega muito perto, a gente fala, pô, né? É só a gente prestar atenção quando nós estamos sozinhos no banheiro, no quarto, em casa, né? A gente não é normal, a gente não é aquilo que a gente aparenta ser. A gente usa máscaras. Agora, o que a gente não pode confundir são os papéis, né? As máscaras com a nossa identidade em evolução, com a nossa consciência, né? O nosso ego, ele precisa transcender, ele precisa ultrapassar isso tudo, ele precisa ter forças para quebrar isso e viver de uma forma saudável, lúcida, autônoma, né? Então, por isso que é importante sempre a gente responder, quem sou eu? E é legal quando seria legal, né, se mais pessoas chegassem para nós e perguntassem, quem é você? E a gente tivesse que responder não apenas o nome, a profissão, a família que viemos, né, a rua onde a gente mora, se a gente pudesse responder muito mais do que isso, né, a nossa vida interna, se a gente pudesse falar com tranquilidade a respeito dela. Se a gente não pode falar para as outras pessoas, então que a gente busque falar para nós mesmos, né? Isso é muito importante, isso é saudável, isso é uma questão de vida saudável, isso é uma questão de sobrevivência e evolução. Bom, aqui uma outra citação muito super grave da Joana de Ângeles, olha só. Buscando enganar a sua própria realidade, tá errado, vou ler outra vez, confundi aqui.
buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência, né? Ele procura ter uma imagem perante os outros sem consultar a razão, sem raciocinar a respeito daquilo que ele está fazendo, né? Sem ir de uma forma mais aprofundada na vida, respondendo: quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida, né? E uma pessoa assim evita a reflexão esclarecedora, que o pode desalgemar dos problemas, e permanece em contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. Então, uma pessoa que não mostra nunca o jeito que é. Ou então, olha só, quando a pessoa resolve fazer isso, vem a vida levando de boa, e de repente acontece alguma coisa, um desastre, que a pessoa quase morre, ou ficou doente, grave, e conseguiu sobreviver, aí a pessoa para refletir a respeito da vida e resolve mudar. E aí quando a gente encontra com uma pessoa que mudou radicalmente, a gente fala: nossa, mas você não era assim. Olha, ainda bem que mudou, né, gente? Olha, melhor se todos nós pudéssemos chegar a um momento e falar: pô, chega, não vou mais ser desse jeito, não preciso mais adquirir forças internas capazes de me fazer ser autêntica, ser autônoma. É claro que com educação não dá pra gente esfregar a nossa realidade na cara das pessoas, mas a gente precisa ser verdadeira. A gente precisa ser verdadeira, precisa ser real, a gente precisa ser legítima, né? Bom, aí o Jung ainda fala assim, ó, isso é, a Joana de Ângeles pega essa citação e assim, e destrincha, sabe, essa situação do Jung. Olha só o que ele fala, nem sendo espírita, né, por isso que assim, eu não estudei muito Jung, sabe, na faculdade, depois embranhei por outros caminhos, mas eu vou ler mais a respeito dele e com a Joana de Ângeles dá para ser psicóloga, sabe, gente? Olha só, ninguém pode impunemente desembaraçar-se de si mesmo em troca de uma personalidade artificial. Então, ó, quem vive de aparências pode saber que vai levar na cabeça. Isso vai dar com os burros na água, sabe? Vai dar com a vaca no brejo. Olha só. Até a tentativa de fazê-lo, de tentar ser superficial, né? Até a tentativa de ser superficial acarreta reações inconscientes. Olha só. Sob a forma de mau humor, afetos, fobias, ideias obsessivas, vícios reincidentes, depressão, olha só, isso o Jung já falava. Então, a pessoa não vai conseguir passar impunemente em tentar ser aquilo que não é. Porque a gente viu que faz parte da nossa dinâmica do desenvolvimento, da evolução nossa, porque está entranhado em nós, porque o nosso self, aquele que preside todos os nossos esforços para a gente descobrir aquilo que é divino em nós, né? E a consciência, eles mostram o tempo todo que temos condições para sermos autênticos, estruturados, individuais, não é individualista, individuais. E aí, quando a gente amanhece mal-humorado, tá tudo bem, mas não sei porque eu tô com aquela coisa, assim, eu tava bem, de repente eu não tô mais. Tô com dor de cabeça, não sei, de repente eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de estômago, é dor aqui, dor ali, dor, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, aí a gente fala, fulano é bipolar. Porque eu tô sofrendo obsessão. Obsessão e bipolaridade, nada.
é a falta de responder a pergunta: quem sou eu? E investir no desenvolvimento, na capacidade nossa de evoluir, de descobrir o divino em nós, sabe? De dar valor à materialidade, o valor que ela merece, e não uma supervalorização, uma sobrevalorização das coisas materiais, né? Dos nossos valores, daquilo que é importante para viver bem, né? Então, essa bipolaridade que a gente chama, desculpa de bipolaridade, obsessão, psicossomatização, depressão, não que isso tudo não exista, mas no fundo disso é o resultado da insistência de sermos aquilo que na realidade nós não somos. A gente quer aparentar ser e não é. A gente esconde aquilo que na verdade é. E aí, se a gente for falar em obsessão, então, a obsessão, o obsessor, ele se aproveita dessa situação. Mas o desajuste começou comigo, né? A tentativa de ser o que não é, a insistência em viver de aparência para corresponder às expectativas das pessoas, aquilo que é moda, aquilo que é valorizado socialmente, né, é que causa o desajuste. E o obsessor espiritual, ele se aproveita disso para obsediar. Então, é isso que acontece, né? E o que a gente precisa, então, é provocar a libertação do ego, né? Aqui, o ego, como a gente viu lá na última fase do desenvolvimento do ego, para ele se estruturar sólido, é se transcender, né? E é a busca de Deus, né? Então, o esforço da autossuperação se transforma em fonte geradora de felicidade. Esse esforço que a gente precisa fazer para descobrir o divino em nós se transforma em fonte geradora de felicidade, né? E aí a fonte de felicidade está em nós e não nos outros. E aí, quase no final já, viu, gente? O homem, mais uma citação da Joana de Ângeles, o homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. Então, faz parte da nossa, eu acho que é aquela centelha divina que o self traz, né? Possui admiráveis recursos interiores que nós ainda não exploramos e que dormem em nós como uma semente que está em potencial para germinar, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista, né, desses recursos interiores faculta-lhe o autodescobrimento, faculta a pessoa o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando o ser humano com os bens inesgotáveis do espírito. Então, viver de aparência leva a gente para o buraco. E também a gente não consegue conquistar esses recursos interiores de uma vez. São os esforços, são os nossos esforços para encontrar a legitimidade nossa, do nosso jeito de ser, da nossa criatividade, da nossa busca pela evolução, né, que traz alegria para o espírito, né? E aí, esses recursos internos que a Joana de Ângeles fala, que todos nós trazemos,
é o que no Evangelho segundo o Espiritismo a gente fala sobre as parábolas dos talentos. O que eu faço com os talentos que eu trouxe, com esses recursos internos capazes de levar cada um de nós a evoluirmos para quando a gente partir para a pátria espiritual, quando a gente morrer, que a nossa vida continue de maneira mais saudável, né? Que a gente passe assim, en passant pelo umbral, né? Que a gente flutue mais levemente sobre o umbral. Por quê? Porque a gente conseguiu lançar mão desses recursos internos, que a gente conseguiu, ao invés de enterrar os talentos, nós resolvemos investir nos talentos e dobrá-los, para que a gente encontre a nossa verdadeira realidade interior, nosso verdadeiro jeito de ser legítimo, que a gente encontra na busca do divino em nós. Isso é tão difícil, né, gente? Isso é muito difícil, mas é fundamental responder todos os dias. Não é só ficar pedindo coisas para Deus, sabe? Colocar tanta responsabilidade nas costas dele. Ele já colocou tudo em nós. Tá em nós, sabe? A gente tem que fazer oração pedindo esclarecimento para a gente reconhecer esses talentos, esses recursos internos, para que a gente seja melhor, né? É isso. Ai, é difícil, mas estamos aí, né? Estamos lutando e vamos esclarecendo. Mas não se esqueçam, essa série psicológica Joana de Ângeles com a Iris e Cláudio Sinotti é fundamental, gente. É de uma preciosidade sem fim. Está à disposição no YouTube, tá? Muito obrigada a todos pela atenção. Tomara que eu tenha conseguido esclarecer, assim, sabe, o que Joana de Ângeles fala com tanta preciosidade. Obrigada a todos e um beijo no coração de todo mundo, tá? Obrigadão.